Bom dia, pessoal. São 10 horas agora. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu sou Eduardo Pacheco, do Portal Tratamento de Água e Portal Saneamento Básico, e muito feliz de ter a BF Dias com a gente há muitos anos, uma empresa de excelência, uma empresa muito bacana. O Felipe, excelente profissional, já está na companhia há muito tempo, tem feito trabalhos maravilhosos lá, e vai ter uma apresentação bem bacana para vocês. Felipe, a bola está contigo. Muito bom dia Pacheco, bom dia Denise, bom dia ao pessoal que já está online. Agradeço novamente aí a oportunidade e realmente essa parceria de tanto tempo, né? Com muita alegria realmente poder fazer parte aí desse momento e realmente poder contribuir um pouquinho mais com discussões basicamente técnicas, realmente de bastante robustez aí, para que esse nosso meio discuta cada vez mais aí alta performance, alta eficiência e, sem dúvida nenhuma, em temas muito importantes aí nos processos biológicos. Então, mais uma vez, em nome da BF Dias, eu agradeço aí realmente a participação e a oportunidade. Bom, gente, já estamos realmente dentro do nosso horário. O meu objetivo realmente é a gente cumprir com o nosso tempo, até mesmo para garantir a oportunidade e a agenda de todos. Então, combino com vocês o seguinte, tá? Eu vou deixar aqui o chat, na verdade, o pessoal do portal já está administrando o chat, as perguntas podem ser feitas através do chat. Eu não imagino a gente parar a todo momento para aí alguns esclarecimentos, mas deixo bastante, me coloco à disposição, não só no final aqui da apresentação, a gente vai ter um tempinho para esse debate. Talvez dúvidas mais longas aí a gente possa deixar para um esclarecimento futuro, mas vocês terão todos os meus contatos diretos e também através do nosso chat estarão registradas as dúvidas. Fiquem à vontade aí para participar, é sempre muito importante. Gosto muito desse debate, a única questão é que para a gente se limitar à questão de tempo mesmo, para que todo mundo consiga acompanhar até o final. A minha ideia é que a gente siga objetivamente na apresentação e depois a gente abra um momento aí para os esclarecimentos, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela, tá? Então, aqui um compartilhamento vai se iniciar. Bem possivelmente, eu consiga ver a minha tela primeiro, que é de vocês. Se alguém, por gentileza, pessoal, Denise, se você puder dar um ok só no chat, para que vocês já estejam vendo a minha tela, eu agradeço. Só para eu conseguir, maravilha, tá ótimo. Bom, gente, eu acredito que já esteja no momento aí de a gente se iniciar. Nós realmente estamos com 2 minutinhos, 3 minutinhos aí, sempre tem uma pessoa um pouquinho mais atrasada, nossa dinâmica aí do dia é bastante corrida, mas eu aproveito já para reforçar o agradecimento a todos já presentes, né? Pelas minhas contas aqui, na verdade, pelas contas do nosso suporte técnico online, aqui nós temos aproximadamente 29 pessoas conectadas, um público muito bacana para o evento. Então, vamos iniciar aqui nossa apresentação, tá? Então, basicamente, gente, eu sou o Felipe Medeiros, né, conforme o Pacheco já comentou, estou na BF Dias aí há bastante tempo, né? Hoje, esse ano, estou completando 14 anos de BF Dias, e trabalhando com, por exemplo, sistemas de sopro já quase há 17 anos. Acabei conhecendo inicialmente a BF Dias realmente trabalhando com sopradores, então a vida se cruzou lá por volta dos anos de 2010 e estamos aí juntos e como companhia mesmo há 14 anos diretamente. Sou engenheiro mecânico de formação. Hoje estou na BF Dias, de fato, cuidando de equipamentos, a gente vai falar sobre isso. Vou apresentar rapidamente a BF Dias para vocês conhecerem o portfólio, mas a BF Dias é uma empresa fabricante de equipamentos voltados para soluções em tratamento de águas e efluentes. Tá? Nossa agenda é rápida, já ficam inicialmente meus contatos, fiquem à vontade para me chamar no WhatsApp, para mandar e-mail, seja com dúvidas, bate-papos e outros temas aliados, tá? Mas a gente tem a nossa agenda, então, rapidamente. BF Dias, processos biológicos, que eu trago um tema importante aqui, prioridades e desafios aí do nosso segmento, equipamentos, geração e controles, tá? Justamente focando no tema, né, energia, eficiência e resultados. Isso é algo muito importante mesmo. Então, dando início aqui,
eu vou apresentar um vídeo breve da nossa companhia, é um vídeo muito bacana e que vai realmente nos facilitar aí um pouquinho da nossa trajetória e da história, tá ok? O vídeo, ele vai aparecer sem áudio para vocês, mas o que tem aqui são os textos e algumas imagens e uma musiquinha de fundo, não se preocupe. Pessoal, só reforçando que o vídeo não tem áudio, que seja importante, tá? Só uma musiquinha de fundo mesmo. Então, pessoal, vocês conseguiram ver um pouquinho da nossa estrutura. A BF Dias é uma empresa de 35 anos e hoje, como a maior do mercado, realmente no sentido do hemisfério sul do mundo, no sentido de sistemas de geração por ar difuso. Sem dúvida nenhuma, é uma trajetória de sucesso e que, como eu disse, há 14 anos aí, fico muito feliz em fazer parte desse crescimento e realmente dessa empresa que eu diria hoje maravilhosa. Sem dúvida nenhuma, iniciando aí em 1990, vou pular rapidinho aqui para a gente ganhar bastante fôlego no tempo de assunto, mas eu acho que fica um detalhe bastante importante, que em 2020 nós completamos aí nosso recorde de 5.000 plantas fornecidas, e eu acho que é um marco muito importante quando a BF Dias se consolida como visionária do Marco Legal Saneamento, onde a gente realmente começou a se estruturar voltado para esse amplo mercado aberto, que eu posso assim dizer, se diversificando um pouquinho também, onde nós iniciamos nossa trajetória da parte de águas. A BF Dias até 2020 buscava trabalhos específicos na parte de efluentes, mas em 2020 nós tomamos a decisão da parte de também trabalhar com a parte de águas, e em 2025, assim, posso dizer, da trajetória de evoluções, aquisição técnica, aquisição de pessoal, de equipe técnica. Em 2025, o ano passado, nós inauguramos nossa planta, onde nós vamos falar um pouquinho mais adiante, mas onde nós focamos na produção de skids e containers de ultrafiltração e osmose reversa, assim podemos dizer, lógico, uma solução um pouco mais completa, falando de processos pré e pós equipamentos, onde eu posso apurar mais a minha entrega, dependendo da necessidade do meu cliente e qualidade de água aqui nós objetivamos. E o ano passado também nós concluímos os 35 anos de companhia. Então, a BF Dias hoje, sem dúvida nenhuma, possui uma infraestrutura de muita tecnologia aplicada. A BF Dias possui 3 prédios hoje, um prédio de caldeiraria, um prédio de termoplásticos e o prédio exclusivo para a montagem dos equipamentos de águas. Aqui a gente pode ver que foi o prédio lançado, que a gente inaugurou no ano passado. A BF Dias, sem dúvida nenhuma,
possui laboratórios, estações de tratamento modelo, onde nós, inclusive, fazemos alguns dos nossos testes, fábrica e produção muito bem organizadas e muito voltadas para o nosso segmento, muita tecnologia, com muito equipamento e material técnico de evolução. Então, fica, na verdade, aí um convite para todos vocês que estão nos assistindo. Seria um prazer recebê-los aqui na BF Dias, sem dúvida nenhuma. Faz parte do nosso trabalho também impressioná-los com a nossa capacidade produtiva, com a nossa capacidade técnica e também com a nossa infraestrutura de validação, verificação e análise, não só dos nossos equipamentos, mas também dos processos a qual nós estamos envolvidos. Então, basicamente, hoje, nosso portfólio envolve tratamento de efluentes, né, tratamento e reuso de águas, locação em unidades de tratamento de água, então a gente vai falar rapidamente sobre unidades containerizadas, deságua e secagem solar de lodo, ok? A BF Dias, voltado agora para a nossa apresentação, gostaria de deixar claro que hoje nós temos qualquer soluções para qualquer dos processos biológicos aeróbios. A BF Dias hoje, falando em reator biológico aeróbio, a BF Dias hoje possui qualquer solução interna aos reatores. A gente vai ver um pouquinho mais rápido, vamos focar em alguns temas, mas é importante deixar isso bem claro. Nós temos capacidade de auxiliá-lo, sem dúvida nenhuma, nos processos biológicos aí que você necessitar. Nosso tema vai um pouquinho além disso, e a gente vai falar bastante coisa bastante interessante. A gente consegue ver aqui dentro da ETE que nosso portfólio envolve, como eu disse, ao longo de toda essa história, processos biológicos, né? Então, hoje nós vemos sistemas de geração, meios suportes para processos de biofilme aderido, sejam eles de leito móvel, sejam eles de leito fixo, né? Sistemas fixos e removíveis de geração. Nós também contamos com uma capacidade técnica muito especializada em bons dimensionamentos, em excelentes, eu diria, dimensionamentos de tubulações de interligação, especificação de sopradores. Trabalhamos também com coletores de clarificado e a parte, sem dúvida nenhuma, mais recente, deixar a todos aqui, que somos hoje fornecedores preferenciais da Rascone, que está envolvida com os processos mais conhecidos como Nereda, né, no lodo granular aeróbio. Como a gente vai se aprofundar o tema, eu já pulo aqui um pouquinho aí para o portfólio, basicamente, dos reatores biológicos, né? Então, a gente está falando de difusores circulares, tubulares, de placas, dos meios suportes e coletores de clarificado, além de todos os internos que eu comentei. Um tema rápido que eu passo aqui, a BF Dias, focado, então, já pensando lá no passado, no marco legal do saneamento, pensando em águas e pensando em efluentes, e a gente pensando muito em descentralização. Gostaria de deixar claro para vocês que é um tema muito importante hoje no nosso bate-papo, que é a descentralização. Então, a BF Dias lança uma tecnologia, no passado lançou uma tecnologia compacta, um biológico secundário, por MBBR, totalmente em aço inoxidável, visando robustez e atendimento dos padrões mais rigorosos. Pessoal, um minuto que a gente está verificando com o Felipe o que aconteceu. Ah, ele falou que
Caiu a internet dele. Vamos aguardar que ele já vai restabelecer. Pessoal, peço desculpas, acho que vocês já devem estar me ouvindo novamente. Sim. Tive uma quebra de sinal aqui na internet, está com o link secundário já funcionando. Obrigado, Denise. Acontece. Estão me ouvindo? Estão tudo bem? Maravilha. Sim, fica tranquilo. Gente, então eu vou retornar rapidinho, não vou perder muito tempo, mas é muito importante que nós conversemos sobre o tema e-box. Futuramente é um assunto que a gente pode se alongar. Nós temos soluções aí para atendimento em padrões restritivos, seja em DPO, seja em nitrogênio amoniacal. Temos 4 modelos que vão até 5 litros por segundo ou com a possibilidade de trabalhos modulares, tá? Então, sem dúvida nenhuma, é um equipamento muito importante que a gente pode conversar bastante. Nossa parte de águas, como eu disse, agora eu vou ter que acelerar um pouquinho mais, mas a parte de águas, a BF Dias focando muito em skids e equipamentos containerizados. Então, a BF Dias hoje possui uma frota já fornecida, como fornecimento e também de locação de ETAs de tratamento por membranas de ultrafiltração, tá? Onde nós temos os filtros Dixon e toda a segurança do equipamento, plug and play, basicamente trabalhando na capacidade de plantas novas ou também na parte de retrofits e possivelmente locações por períodos determinados para, por exemplo, processo de manutenção. Então, eu falei claramente aqui sobre unidades containerizadas, pensem em ultrafiltração e osmose reversa, são as oportunidades aqui para nós focarmos. Lembrando, né, reforçando, a BF Dias é uma empresa fabricante de equipamentos, então, como nós focamos nesses processos, são oportunidades que nós temos aí realmente de se voltar muito para o segmento sanitário, também como industrial. Tá? A partir de lodo, rapidamente, a BF Dias possui equipamentos de desaguamento de lodo locados no mercado, e também trazemos aí já há 5 anos aproximadamente, um trabalho já em parceria com a Thermosystem, uma das mais importantes empresas do ramo de secagem solar. Entendemos que, com o marco legal de saneamento, tratando o efluente biológico, cada vez mais lodo gerado, e aí, sem dúvida nenhuma, a necessidade de a gente dar uma destinação de maneira mais otimizada a esse lodo. E importante, seja lodo sanitário, como também lodo de ETAs, né, lodo, vamos dizer assim, inorgânico. Então, deixo registrado aqui nossas parcerias internacionais. Hoje somos representantes exclusivos da Paxson americana, que possui uma linha bastante ampla e um portfólio bastante alongado, seja em tratamento biológico, seja no preliminar, gradeamentos, secagens e assim por diante. Thermosystem, secagem solar de lodo, Jäger e Cleartex da mesma empresa, o grupo Jäger é muito grande, são nossos parceiros há muitos anos, a nossa parceria mais longa aqui, e quem nos suporta muito no fornecimento de membranas específicas para difusores tubulares e também dos difusores que a gente vai ver um pouquinho mais de placas e membrana e bolhas ultrafinas, o nosso strip diffuser, tá? E Nereda, a mais recente, sem dúvida nenhuma, com grande felicidade, nós nos tornamos aí fornecedores preferenciais de todos os internos desse processo aí regulacionário, sem dúvida nenhuma, lodo granular aeróbio. Então, deixa aqui o conhecimento, que hoje nós atendemos todos os segmentos, sem dúvida nenhuma, olham para a BF Dias, a gente pensa em sistemas de geração, a gente está pensando em efluentes sanitários, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas o dia a dia da BF Dias é industrial. Então, sem dúvida nenhuma, o mercado industrial nos traz realmente bastante referência e muita solidez na hora da gente
estudar ou discutir processos bastante críticos, né? Lembrar que efluentes sanitários são mais caracterizados, são mais fáceis, vamos assim dizer, de se tratar, então essa base industrial nos dá solidez e tranquilidade operacional aí, e muitos testes, sem dúvida nenhuma. Então, aí tem uma parte dos nossos clientes bastante ampla e gama bastante ampla. A BF Dias atende aí a maior parte das grandes companhias dos mais diversos setores do mercado. Então, destaco aqui que a primeira término aqui dessa nossa apresentação, ela deveria ser um pouquinho mais rápida, gente, mas aqui a gente consegue adiantar. Importante, né? Então, conectem-se com a BF Dias, conheçam o nosso LinkedIn, tem bastante tema lá discutido e bastante novidades. Então, voltando ao tema aqui, gente, qual o tema da nossa apresentação é energia, eficiência e resultado. Sem dúvida nenhuma, não podemos se distanciar desse tema, para além de atender o objetivo da nossa apresentação, falar do poder da aeração de alta performance para qualquer solução e resultados nas nossas ETS biológicas, né? Sem dúvida nenhuma, o consumo energético é um tema fundamental aqui, mas que a gente só consegue realmente estressá-lo, ou assim por dizer, minimizá-lo, com uma altíssima eficiência, trazendo resultados, sem dúvida alguma, operacionais, quando a gente fala resultados biológicos, mas também no nosso OPEX das nossas estações. Então, basicamente, gente, quando a gente olha nessa tela aqui, nós temos os mais convencionais processos. A BF Dias hoje, sem dúvida nenhuma, os processos biológicos aeróbios, nós temos uma ampla e um vasto histórico de fornecimentos. Sem dúvida nenhuma, em ordem crescente, aí a gente consegue ver hoje uma foto atual dos mais importantes processos e mais repetidos processos na qual nós atuamos. Sem dúvida nenhuma, os ativados contínuo e batelada são os em mais quantidades de aplicações, né? Nós temos membranas, os MBRs, né, que seriam os tanques, os reatores de membranas, MBBR-IFAs, a gente está falando de meio suporte, né, de biofilme, lagoas aeradas de mistura completa, lagoas aeradas facultativas, biofiltros aerados submersos e tanques de lodo. Eu acho que nessa sequência eu consegui deixar bem claro para vocês as aplicações, porém, eu vou trazer 2 processos em específico aqui, né, e processos atuais para trazer essa novidade no debate e também evidenciar que cada dia que passa, os processos vão evoluindo, os equipamentos de aeração também, mas não só na aeração, também no dimensionamento, para evidenciar para vocês o que nós podemos ofertar de solução técnica, tá? A questão aqui não é comercial, de soluções técnicas para que você consiga uma extrema eficiência energética aí no seu operacional. Sem dúvida nenhuma, é algo que um dimensionamento criterioso e uma avaliação técnica mais aprofundada te trará resultados muito eficientes, tá? Então, eu deixei aqui separar 2 tecnologias rápidas, que eu vou dar uma pincelada nelas, só como exemplo de que são tecnologias que necessitam de aeração e de alta eficiência para entregar aquilo no qual eles se comprometem. Então, o primeiro tema, rapidamente, lodo granular aeróbio, mais conhecido como Nereda, né? Sem dúvida nenhuma, Rascone conseguiu estabilizar aí esse grano de lodo, é algo muito bacana. Então, basicamente, aqui, gente, focando realmente no processo batelado, um processo aqui SBR, né? Porém, ele com lodo granular. Diferente do floco de lodo, a gente tem o lodo granular aqui, onde a gente tem a remoção biológica de fósforo como algo realmente muito importante, a gente vai falar disso adiante, porque hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos nossos desafios, né? A remoção de nitrogênio e fósforo de maneira com o menor OPEX possível. Então, esse é o tema aqui, deixar claro para vocês e faço o convite para que você conheça um pouco mais dessa tecnologia. E um ponto focal aqui que eu gostaria de trazer para vocês é a questão de um OPEX bastante reduzido, considerando até 50% menos consumo energético, se comparado a outros processos existentes biológicos. E para isso, gente, sem dúvida nenhuma, a gente vai falar aqui não além de um controle rigoroso, mas sim processos de aeração muito, muito eficientes. Okay? Então, aqui eu deixei um vídeo para conhecimento de vocês da tecnologia. Vejam, opa, só um minutinho, ele acabou pulando aqui o nosso vídeo. Então, aqui, se vocês conseguirem dar uma olhada, aqui mostra o comparativo de sedimentabilidade de um lodo granular versus um lodo de flocos, né? Então, a gente consegue ver rapidamente aqui um breve corte aqui de um vídeo. Vocês, sem dúvida nenhuma,
dentro do YouTube e no site da Rascone conseguirão avaliar mais vídeos e a tecnologia como um todo, mas deixo aqui claro o meu reconhecimento a todo o time da Rascone de algo que eu acho excepcional, é algo que eu acho muito diferente e vale a pena a gente conhecer. Um segundo ponto, na qual eu gostaria de deixar aqui a tecnologia também, é a seleção gravimétrica e densificação de lodo. Né? É um assunto atual, é um assunto bastante em voga, aonde se utiliza uma tecnologia de hidrociclones para que faça uma seleção realmente gravimétrica desse lodo, que passam por esses equipamentos e eu consigo realmente fazer o adensamento, a densificação desse lodo, ganhando também em sedimentabilidade. Então, Nereda, se eu posso dar uma resumida, mas isso de opinião, né, é onde nós temos a possibilidade de retrofits e plantas novas, né, greenfields, com realmente focando no lodo granular, na remoção biológica de fósforo, e, sem dúvida nenhuma, na remoção de nutrientes, assim posso dizer, de maneira muito eficiente. E aqui é onde a gente está vendo aqui na utilização de hidrociclones, também para plantas novas, aliados a outras tecnologias de processo, mas também para o que eu acho bastante interessante, ganhos em revamps ou retrofits pontuais, né, talvez não talvez com o mesmo atendimento, mas com ganhos de capacidade em instalações já existentes. Fica também o convite aí para vocês conhecerem um pouquinho mais da tecnologia. Mas, em resumo, o que a gente fica, né? A gente fica destacado aí os temas na remoção de nutrientes. Na remoção de nutrientes e também na eficiência energética. Para ambos os processos apresentados, nós precisamos incrementar, ou assim posso dizer, os sistemas de geração são de altíssima eficiência, viabilizando a transferência necessária de oxigênio, né, a remoção de carbono, transformação do nitrogênio e o auxílio na remoção biológica do fósforo, são temas importantíssimos. Sim, então eu deixei só um esquemático auxiliar, mas basicamente, gente, pensando na remoção de nutrientes que nós vamos falar mais adiante, nós temos reatores anaeróbios, né, onde a gente tem o desprendimento, a liberação de todo o fósforo ali pelas paus, né, se a gente pode chamar, o momento anóxico, onde a gente tem a recirculação intermediária do processo, onde a gente tem o nitrato para acontecer a desnitrificação, e o reator aeróbio. Só faço uma atenção, né, anaeróbio de anaeróbic, anoxic e oxidation, né, por isso A2O, né, e não triple 3A, poderia remeter a um outro processo também bacana que fica para conhecimento, mas eu deixei esse esquemático básico aí, seja em processo contínuo, que aparece aqui, ou em batelada, para a gente discutir. De qualquer forma, quais são as prioridades e desafios desse nosso momento atual? Né? Na legislação, hoje do Brasil, a gente está dividido, né, em federal, estadual e às vezes municipal, né? O CONAMA é o que faz o apego nacional. Nós temos o marco legal do saneamento, também estabelece diretrizes nacionais, então esse momento é muito importante para nós, onde nós não temos mais barreiras, entre aspas, políticas, e sim diretrizes nacionais, dando um direcionamento para 2033, né? Então a gente realmente, sem dúvida nenhuma, tem um desafio enorme pela frente, e onde encontramos desafios, nós encontramos oportunidade. Tá? Então, outro desafio, um desafio realmente é a remoção de nutrientes, sem dúvida nenhuma. Eu, há 14 anos na BF Dias, quando eu entrei na BF Dias, não se falava da remoção de nitrogênio e fósforo, sem dúvida nenhuma, hoje é uma pauta essencial do processo. Então, diretrizes e decretos estaduais, por exemplo, hora que passa, estreitam mais esse padrão de lançamento, então, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente tem que ter muita atenção. E, para isso, a gente sempre tem que contar com uma altíssima eficiência energética na aeração. Footprint, né, a área de ocupação das estações, então, sem dúvida nenhuma, a gente vê isso como um desafio, né, o adensamento populacional vem nos trazendo aí um desafio novo, de ter plantas cada vez mais eficientes, aí eu falo do processo biológico, mas em áreas reduzidas, então fica aí uma linha de análise com relação a dimensionais, chamo uma atenção aí para o Nereda, que sem dúvida nenhuma apresenta aí uma relação de tratamento versus área ocupada muito, muito reduzida. E algo que eu gostaria de destacar, de fato, aqui, é a eficiência energética. Sem dúvida nenhuma, em processos biológicos aeróbios, a eficiência energética é algo
que nós precisamos acompanhar de perto. Sem dúvida nenhuma, é o maior consumo energético numa estação está aliado à aeração, nos reatores, à digestão de lodo. Então, eu vou ser um pouquinho mais amplo aqui para não errar tanto, mas de 40% a 60% do consumo total energético de uma estação aeróbica está no processo de aeração. E já me atrevo a dizer que o consumo energético, a energia, está dentre as principais gastos assim operacionais, sejam das concessões, sejam das companhias e das autarquias, né, companhias estaduais e autarquias. Sem dúvida nenhuma, estão ali atrelados muito ao processo de ETE e ETS, mas os custos operacionais envolvidos, eu diria que produtos químicos e energia elétrica são muito impactantes. Então, sem dúvida nenhuma, se nós trabalharmos em um dimensionamento adequado de sistemas de aeração cada vez mais eficientes, temos a redução do consumo energético e também mantendo operacional o sistema de aeração de maneira bastante eficiente, também teremos a redução energética. Mexendo na energia, sem dúvida nenhuma, estamos mexendo numa grande fatia dos custos operacionais das companhias e das ETS, de uma maneira geral. Temos aqui, então, entrando no ponto focal da nossa apresentação, que está atrelado aos equipamentos de aeração. Esse é o nosso dia a dia dentro da BF Dias, participar de processos novos, né, onde nós estamos trabalhando com processos realmente mais novos e projetos novos, e processos mais novos. Então, sem dúvida nenhuma, estamos à frente aí de processos cada vez mais novidade, mais de notoriedade e mais recentes no mercado. Aeradores convencionais, hoje em dia a BF Dias mais trabalha na substituição do que em si no acompanhamento de projetos, porque a maior parte dos projetos hoje já não utiliza essa tecnologia. Eu tento destacar que o meu objetivo aqui não é dizer que nenhuma delas deve deixar de existir, elas só são específicas para cada certo tipo de aplicação. Ejetores, oxigênio puro, Sabesp possui 2 plantas grandes, Lavapés e Tremembé, por exemplo, onde a gente só faz o destaque aqui que existe a necessidade de misturadores, então o consumo de oxigênio puro também custa muito caro. Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia de ar difuso hoje se mostra como a mais eficiente e também mais competitiva operacionalmente falando. Nós temos os difusores circulares e tubulares fixos, nós temos basicamente difusores tubulares em cadeias oscilantes e grids móveis como equipamentos removíveis, e nós temos também o sistema de aeração de placas planas e bolhas ultrafinas, aí como sendo um vértice mais recente de mercado. Já são equipamentos existentes há muito tempo, mas sem dúvida nenhuma, hoje, com bastante notoriedade aí na questão de aumento e incremento de eficiência. Mas a gente vai ver algumas coisas específicas sobre esse tema. Falando, então, voltando aqui, a minha tela, voltou minha tela aqui. Aqui é um comparativo, gente, que é para deixar destacado aqui o porquê focar em si em processos bem dimensionados de aeração. Eu deixo um quadro comparativo mais genérico, já de 2010. Felipe, é um quadro mais antigo. Sim, porque, de fato, a gente tem que deixar as diretrizes mais estabelecidas para o que é o normal e o cotidiano, para os tipos de equipamentos, mas deixar bem claro para vocês que, sem dúvida nenhuma, no padrão SAE, né, Standard Aeration Efficiency, que compara os tipos de aeração dentro, lógico, de características normatizadas, a gente vê o bolha fina aqui, né, os difusores, bolha fina e ultrafina, se assim posso dizer, chegando aí, aqui nesse quadro, 4,8 kg de oxigênio por kWh, mas hoje nos processos mais avançados, gente, eu estou falando que eu posso chegar em algo entre 6 e 8 quilos de oxigênio por kWh. São processos bastante específicos, sem dúvida nenhuma, mas a gente vai ver aqui que não significa só o sistema de aeração, a gente vai falar de tubulação rapidamente e sopradores. Além desse equipamento, né, desse pacote de equipamentos, nós temos hoje os controles operacionais, algo realmente muito recente, que a inteligência artificial veio para nos ajudar ainda mais. Sem dúvida nenhuma, a gente vai tocar em pontos específicos, mas que hoje nos proporcionam realmente avanços muito significativos na eficiência energética de uma estação. Transferência de oxigênio, né, gente?
lembrar que no ar difuso é sempre da bolinha, né? Mas ela acontece por contato, então, dependendo da profundidade, quanto maior o tempo, quanto maior a profundidade, maior o tempo de contato, e quanto menor a bolinha, você tem maior área superficial de contato. Então, isso aqui é o básico, tá? Deixar bem claro para vocês. Pô, Felipe, quanto mais profundo, melhor? Sim. A profundidade infinita vai ser ótimo? Depende, gente. Lembrar que a gente tem um soprador que tem uma capacidade de pressão, então isso consome energia, então são limitados, a gente vai ver um pouco nisso. E a área superficial da bolha é que bolhas cada vez menores geram dificuldades na perda de carga, né? Então, sem dúvida nenhuma, se a gente olhar o SAE, que a gente conversou um pouquinho aqui atrás, né? Se a gente aumentar o consumo de potência dos sopradores para gerar bolhas muito pequenas, você começa a ter problemas daí no SAE. Você pode ganhar eficiência, mas perder, na transferência de oxigênio, mas perder na potência instalada devido à geração dessas bolhas. A gente vai falar um pouquinho mais. Sem dúvida nenhuma, deixar claro para vocês que todo o sistema de aeração, além de transferência de oxigênio, tem que realmente garantir a suspensão de sólidos. Lógico que, dependendo do processo, isso já não seja algo tão específico, mas para os processos, sem dúvida nenhuma, mais avançados, a suspensão de sólidos, a mistura completa do licor misto, né, é algo muito importante. Então, o sistema de aeração tem que, além de transferir oxigênio, tem que garantir a mistura completa. Tá? Hoje, só para deixar claro para vocês, os processos mais eficientes, né, que nós trouxemos lá com aquele A2O, a gente fala aqui de algo que é importante, o quanto de oxigênio que a gente precisa, né? Isso vai caracterizar cada tipo de efluente, sem dúvida nenhuma. O processo impacta muito. Se eu preciso remover nitrogênio, se eu preciso remover fósforo numa modelagem biológica, lembrar que remoção de fósforo, né, sem dúvida nenhuma, ela é uma remoção física, ela vai sair ou por processos químicos ou por um processo realmente de biológico através do lodo, né, diferente do processo de nitrificação e desnitrificação que eu converto o nitrogênio amoniacal, ou na verdade o nitrogênio Kildon, em nitrato, e posteriormente na zona de desnitrificação a nitrogênio gasoso, né? Então os micro-organismos heterotróficos, eles consomem, utilizam o nitrato, o oxigênio presente no nitrato para respiração, e aí também a oxidação de matéria orgânica, onde a gente tem a desnitrificação, então a gente tem a disponibilidade de nitrogênio gasoso, e aí a gente mostra aqui uma economia no consumo de oxigênio. Então, a demanda carbonácea é uma para a gente, a demanda para nitrificação é muito importante, cada vez mais importante, de muito destaque, porque consumo muito oxigênio para isso, mas para eu garantir uma excelente eficiência, eu tenho uma zona de desnitrificação hoje, onde eu economizo oxigênio, né? Ou seja, em vez de eu utilizar o oxigênio presente, o oxigênio transferido para o meio através do sistema de aeração e sopradores, né, ao sistema de aeração, pelo sistema de aeração, eu tenho essa economia desse oxigênio, uma vez que eu quebro o nitrato e utilizo o oxigênio do nitrato para continuar essa oxidação. Então, eu tenho um ganho, realmente aqui, uma economia com a desnitrificação. Sem dúvida nenhuma, essa continha aqui de AOR é o que a gente pode tirar de receitinha mais eficiente aí no consumo energético. Então, ter as etapas de processo bem definidas, ter as câmeras adequadas, principalmente anóxicas, fará com que você economize energia. Ok, gente? Basicamente, deixo aqui para a base de vocês padrãozinho, só para deixar claro para vocês que a BF Dias utiliza literatura internacional. Metcalfe e Ed hoje é o nosso apoio. Eckenfelder, outra tecnologia de amplo conhecimento para todos, foi utilizado na BF Dias por muito tempo, mas a BF Dias também acabou migrando para o Metcalfe, aí com atualizações sempre mais recentes, realmente algo muito voltado e já muito direcionado também com estudos para ar difuso, tá? Então fica só para conhecimento. Mas vale lembrar a todos que o sistema de aeração por ar difuso, ele é uma série de... são 3 equipamentos muito importantes, 3 etapas muito bem definidas: sopradores de ar, tubulação de interligação e difusores. O correto dimensionamento desses 3 componentes trarão a maior eficiência energética para a sua ETE, sem dúvida nenhuma. Não adianta a gente focar só nos difusores, só na tubulação ou só nos sopradores. É esse conjunto bem dimensionado que te trará a maior eficiência energética.
E aí que eu faço destaque. A BF Dias é especialista neste pacote como um todo. A BF Dias vai sem dúvida nenhuma, te trazer as melhores oportunidades e ganhos de eficiência energética nos difusores, né? Todos os nossos difusores são certificados, todos os difusores são amplamente conhecidos internamente, e eu vou te apresentar situações diversas, onde nós falaremos de um ou outro, a gente vai ver aqui. Tubulação de interligação, um dimensionamento muito cauteloso, muito específico, para que nós temos as menores perdas de carga possível, né? Então, o menor impacto operacional e OPEX consumido nas suas tubulações, e sem dúvida nenhuma um apoio muito grande na especificação e na seleção do equipamento de sopro adequado, né? A gente vai ver um pouquinho sobre essas tecnologias, não sendo o foco exatamente, mas a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Os difusores, né, gente? Difusor, temos o circular, mais antigo, mais conhecido, o primeiro difusor 100% nacional brasileiro, né? A BF Dias lançou no mercado no final da década de 90 o BF230, o difusor soldado, referência no mercado brasileiro e internacional, sem dúvida nenhuma. Companhias como o Sanitaire, por exemplo, Silver, né, a série Silver, reconhecida mundialmente, utilizam desse tipo de difusor soldado em PVC, onde a gente tem a possibilidade de troca exclusivamente das membranas, algo de extrema eficiência. Difusores circulares de bolhas finas também, do tipo roscado. O BF Dias, em 2021, lançou o BFS300, difusor com uma área maior, já disponível e amplamente aplicados. Difusores tubulares de vários dimensionais possíveis aí que a gente pode aplicar. E de destaque importante, difusores de placas planas mais recentes, né, nas discussões de mercado, mas já existente há muito tempo no mercado. Não é uma tecnologia recente, já é uma tecnologia bastante utilizada e focada para aplicações aí que a gente vai ver bastante interessantes e específicas, onde a gente tem a alta demanda, a gente tem a eficiência realmente bastante elevada e a gente tem aí a disponibilidade de controle muito específico. Difusores de bolhas grossas, né, seja do tipo aço inox ou seja do tipo circular de membranas, mais derivados processos, muito focados, né, para equalizadores e tanques de mistura, e também processos MBBR ou IFAS, né, onde a gente tem realmente a cinética como algo importante. Trouxe aqui uma telinha com membranas, né, gente? Todos os difusores possuem a oportunidade de 3 tipos de membrana. EPDM, 95% das aplicações mundiais, realmente, sem dúvida nenhuma, algo bastante de literatura e de técnica bastante apurada, já é muito conhecido, amplamente conhecido. Silicone e poliuretano. Silicone também, um elastômero, um material bastante nobre, equipamentos onde eu tenho a necessidade de óleos e graxas ou, por exemplo, alta temperatura, é o silicone que entra em ação, e o poliuretano é mais precisamente para efluentes específicos, né, onde eu tenho presença de hidrocarbonetos e solventes, mas sem dúvida nenhuma, por ele não ser um elastômero, né, ele ser um termoplástico, né, o TPU, ele possibilita também a furação de menores furinhos, né, que farão a geração de bolhas menores, sem dúvida nenhuma, com atenção também para a perda de carga. Não adianta, como eu disse, a gente focar apenas em bolhas cada vez menores e não nos atentarmos à perda de carga. Então, basicamente, gente, aqui eu mostro para vocês um primeiro chamado, né? Todos os difusores possuem uma curva de eficiência, né? Esses difusores, eles possuem uma curva de eficiência do SOTE, que a gente chama, né? Que é o Standard Oxygen Transfer Efficiency. Isso aqui, todos os difusores da BF Dias possuem essas curvas testados amplamente fora em laboratórios certificados internacionalmente, para que nos garanta isonomia no processo, né? Então, mais o que destaque que fica é o seguinte: todos os difusores, pessoal, todos os difusores, sem exceção, quanto maior a densidade de aeração, maior a transferência de oxigênio. Ou seja, num padrão de 8% de densidade, eu tenho uma eficiência. Num padrão de densidade quase no limite, já de 21%, eu posso ter ganhos de até 10 a 12% de eficiência. Ou seja, além da eficiência correndo na curva, aqui que vocês conseguem ver, né, a vazão, o difusor trabalhar sempre em vazões menores, um padrão preconizado mundialmente é da metade da curva para baixo, ou seja, para menos, né, você já tem as melhores eficiências aí. Sem dúvida nenhuma, aumentar a densidade de aeração, ou seja, baixar a vazão de ar por difusor, mas também
aumentar a quantidade de difusores no reator, sem dúvida nenhuma, trará ganhos muito significativos de eficiência. Ou seja, para esses sistemas mais eficientes, nós temos altas densidades de aeração. Vou deixar aqui bem claro para vocês, ok? Pensando aí em sistemas fixos, né, aqui nós conseguimos ver equipamentos com meio suporte plástico e tubulação de fundo em aço inox, uma densidade bastante ampla aqui, se vocês podem ver. Então, aqui a gente também tem a presença de misturadores, processos por batelada. Aqui nós temos um processo contínuo, mas com tubulação de aço inox, garantindo uma robustez muito longeva aí para o equipamento, sendo necessário só cuidado com as membranas. E a gente vai conseguir ver um vídeo aqui de uma aplicação onde nós temos instalados difusores em várias densidades dentro de um reator. Isso aqui é importante destacar, que a BF Dias tem como know-how suficiente para te entregar detalhadamente todo o correto dimensionamento desse tipo de equipamento. Então, a BF Dias, dependendo da demanda, né, a demanda de oxigênio, o meu AOR, o meu SOR, especifica para você a vazão de ar, a quantidade de difusores, eficiências que vão sendo modeladas ao longo, por exemplo, desse reator, onde eu tenho momentos de mais ou menos aeração, necessidade de mais ou menos oxigênio transferido. Isso, sem dúvida nenhuma, já deixará uma otimização de transferência muito importante e que fará toda a diferença, sem dúvida nenhuma, no seu processo. Então, aqui a gente consegue ver que nós temos, por exemplo, nos difusores circulares, a maior densidade possível, em torno de 28%, até a densidade final aqui, por exemplo, no finalzinho do reator aqui, onde tem uma densidade de 8%. Por que, Felipe, essas densidades? Porque a menor densidade de 8%. 8, minimamente, para a gente garantir a mistura. Lembrar que eu estou falando de vazão e comprimento de fundo para garantir a mistura de todos os sólidos. E a maior densidade é por disponibilidade física mesmo, de espaço. E até por isso que entram em cena os outros tipos de difusores, tá, gente? Deixar bem claro para vocês, por exemplo, o difusor tubular entra em cena também com a capacidade de colocar mais densidade de aeração nos fundos dos reatores. Eles aparecem nesse sentido e também com uma ampla faixa de vazão de operação. Então, como são membranas maiores, membranas com mais área superficial perfurada, nós temos também uma ampla faixa de vazão, onde eu posso trabalhar com pouco e bastante ar. Então, isso, sem dúvida, me traz uma flexibilidade, mas também em processos onde eu tenho a necessidade de altíssimas taxas de transferência, eu consigo colocá-los mais próximos ao fundo do reator, que é algo bastante importante, além de colocar uma densidade de aeração bastante completa. Então, a gente vê aí a capacidade de aço inox e PVC. Tá? Então, aqui a gente vê um vídeo rapidamente sobre a parte de aço inox. Um ponto importante nesse vídeo aqui é a questão da temperatura, então nós temos que estar atentos sempre à densidade de aeração e à temperatura do sistema de aeração oriundo dos sopradores, tá ok? Aqui nós vemos sistemas removíveis de cadeias oscilantes, são sistemas que são aplicados em sistemas normalmente de lagoas, tá? Então, sem dúvida nenhuma, a gente vê uma grande aplicação em efluente sanitário e a gente consegue ver a mistura completa nessa lagoa. Ponto importante dos sistemas removíveis, a capacidade de instalação e remoção para manutenção sem a parada do sistema de aeração. Então, é muito importante esse tipo de equipamento nesse sentido, logicamente, tomar cuidado com todo o dimensionamento. O sistema puro de cadeias oscilantes vai te trazer uma excelente mistura, excelente transferência de oxigênio e a possibilidade de não parada do sistema. Outro equipamento removível é o BF Air Grid. A gente consegue ver grids cissáveis aí através de caminhões Munks ou guindastes, onde eu tenho uma grade de aço inox de até 12 metros de comprimento. Aqui eu deixo evidenciando também diferentes densidades. Esse tipo de equipamento é normalmente mais aplicado em tanques de aeração de alvenaria, né, de concreto, porque eu necessito também de espaço adequado para içamento. Tá? Então, eu necessito também de espaço para içamento. Aqui deixo uma aplicação de um efluente sanitário, e aqui a gente consegue ver, a gente consegue dar uma olhada aí nas aerações e densidade de aeração. É um outro, reforçando o ponto da demanda disponível de oxigênio, de transferência esperada em determinadas zonas de aeração do reator aqui em específico, tá bom? E, por último, eu deixo aqui para vocês conhecerem o sistema de placas de membranas ultrafinas, de membranas em TPU, de bolhas ultrafinas.
são sistemas aplicados, né, já existentes há um tempo considerável, onde eu trago altíssima eficiência na transferência de oxigênio, os sistemas encostadinhos lá no fundo do reator, com membranas em poliuretano que me propiciam a formação de bolhas menores, né, e também a cobertura de fundo mais ampla, estaria entre ali o difusor circular e o difusor tubular, sendo esse já uma capacidade de cobertura de fundo aí específico, né, falando de específico, por volta aí de 40% a 50%, o tubular chegando até números maiores que isso, e esses difusores se caracterizam aí pela alta eficiência de transferência de oxigênio, seja por metro ou coluna total, mas sempre com as devidas atenções e cautelas para que o SAE, no final das contas, seja significativo e importante para tudo isso. O que pode trazer aqui de importante também, além da formação de bolhas ultrafinas e bolhas bastante eficientes, uma longevidade do equipamento, a membrana de um TPU, no caso, se com todos os cuidados devidos, temperatura do ar, tudo certinho, bonitinho, a gente tem uma longevidade em operação bastante grande para esse tipo de equipamento. Então, aqui a gente consegue ver uma aplicação com meio suporte, né? Então a gente vê com meio suporte têxtil de leito fixo, é uma característica, com misturadores também, e o teste aí com os difusores de bolhas ultras finas. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção para a gente ir se encerrando aqui na apresentação, está para o dimensionamento da tubulação de interligação, né? Sem dúvida nenhuma é um ponto muito importante e cauteloso que nós devemos ter, sempre específicos e cuidadosos com as velocidades de ar. Esse é um dimensionamento muito importante, é o traçado da tubulação, sem dúvida nenhuma, e deixo aqui também evidenciando para vocês aí medidores de vazão, a utilização adequada de válvulas, para que seja feito o controle possível entre reatores, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, o controle adequado desta vazão de ar disponível para o seu sistema, atrelado aos seus sopradores, sem dúvida nenhuma, trarão ao sistema uma grande eficiência. Nós estamos falando aqui de 3 dimensionamentos, né? Sistemas de aeração de alta eficiência, tubulações de interligação de alta eficiência e sopradores também cada vez mais de alta eficiência. Sem dúvida nenhuma, nós temos aí uma gama ampla de sopradores, mas hoje o que fica bastante em evidência são os sopradores mais recentes, né, de parafuso, mas sem dúvida nenhuma o tipo turbo, que são centrífugos de alta rotação, né, normalmente com eixos levitados a ar ou eletromagnéticos, ou em ambas as tecnologias no mesmo equipamento, sem dúvida nenhuma equipamentos cada vez mais eficientes, mas é importante destacar, não adianta a gente selecionar equipamentos de altíssima eficiência se nós não tivermos controles eficientes e conhecimento dos nossos componentes. Difusores bem especificados, que estejam dimensionados realmente para uma variação de vazão, seja ela numa vazão média operacional, por uma vazão mínima operacional, ou, por exemplo, com momentos de parada de aeração. Aqui fica um comparativo para vocês aí das tecnologias, mas é importante destacar só uma pincelada de informação, os sistemas mais eficientes hoje, e de alta vazão, nós temos tecnologias híbridas, né? Não híbridas, mas tecnologias variadas numa mesma aplicação. Tenho equipamentos robustos do tipo turbo, centrífugos convencionais ou turbos, os de alta rotação, de momentos mais estáveis, por exemplo, de vazão, e em alguns momentos também a utilização de sopradores parafuso para volatilidade, para a possibilidade de variação de faixa de frequência mais ampla, né, e consumo energético mais otimizado. Para concluir, sem dúvida nenhuma, não podemos deixar de falar das sondas de oxigênio, né, que são parte importante. Vejam, gente, as sondas de oxigênio passaram por um longo período onde elas eram a maior parte das avaliações utilizadas. O oxigênio dissolvido hoje, não só ele vai te trazer um controle operacional muito bom, mas sem dúvida nenhuma, sondas de nitrato, DQO e pH fazem parte dessa avaliação. Porém, se a gente pensar que toda uma série de componentes, sensores e equipamentos que vão te trazer o benefício do dado, mas que, sem dúvida nenhuma, não tem uma avaliação mais precisa ou otimizada, não adianta se conversar. Então, sem dúvida nenhuma, é um dos cases que aqui eu posso trazer, né, da Rascone com o Aquasuit Pure, o Pure, né, que faz o controle otimizado de todos esses sensores e todas essas questões operacionais. Então, através da sonda de oxigênio, através da sonda de nitrato, quando eu tenho nitrificação, por exemplo,
através do pH, se ele está subindo, se está com tendência de queda devido à nitrificação. Tudo isso vai fazer com que ele obtenha informações, um banco de dados amplo, para que o software, através também de inteligência artificial, tenha a melhor tomada de decisão, quando eu aumento a vazão de ar, quando eu diminuo a vazão de ar, ou quando eu paro, por exemplo, a vazão de ar. Existem outros softwares no mercado, sem dúvida nenhuma, as marcas mais conhecidas estão presentes aí com fácil acesso à internet, não tenho tanta possibilidade de ficar apontando os nomes aqui, até mesmo porque eu tenho que reservar os direitos autorais, mas sem dúvida nenhuma, esse pacote de solução, e hoje que a BF Dias tem amplo conhecimento e pode te auxiliar no dia a dia, te trará a maior eficiência possível, a maior performance de aeração e eficiência energética possível para os reatores aeróbicos, ok? É realmente uma apresentação com muita informação, com bastante debate, mas que a gente tem um tempo reduzido aqui de apresentação e para gerar as dúvidas. Então, ficam aí os meus contatos. E eu vi algumas mensagens que apareceram aqui no chat, né? Sem dúvida nenhuma, eu posso até citá-las aqui, mas fique à vontade nos meus contatos aí para a gente receber informações, receber alguns questionamentos. Estou à disposição para esclarecê-los ao longo do tempo. Chego ao final da minha apresentação e também fica à disposição ainda aqui na tela para esclarecimento de possíveis dúvidas. Felipe, muito boa apresentação, viu? Parabéns. Obrigado. Vamos lá, tem uma pergunta aqui no chat, do Afonso, se você tem algum projeto para utilizar a aeração em filtros de carvão ativado granular para absorção de gases em leito fluidizado, principalmente biogás e biometano. Olha, é uma pergunta, já vou falar que você começou com uma pergunta já bastante específica, né? Afonso, sinceramente, nós temos algumas aerações bastante específicas voltadas, sim, para projetos de aeração em filtros, seja de stripping, por exemplo, ou de adsorção de gases, mas são algo bastante específico e voltados muito para tecnologias proprietárias. Então, existem projetos, assim, que eu consigo me lembrar, específicos, sim, da utilização da aeração especificamente para esses fins, mas são tecnologias bastante específicas, que eu não sei nem se eu posso falar o nome das tecnologias, mas sim, o que eu posso me colocar à disposição? Mais pessoalmente, mais particularmente, eu posso te apresentar esses cases, né? Então ficam os meus contatos aí para a gente realmente poder discutir em específico, tá? Tem mais uma que é sobre a vida útil dos difusores e membranas. Bom, vamos falar então especificamente sobre difusores, né? Gente, existe uma diferenciação que eu gostaria de deixar assim mais claro para vocês, sobre efluentes sanitários e industriais, né? A BF Dias hoje tem um amplo trabalho sobre efluentes industriais, onde nós temos a maior parte dos contaminantes difíceis e muitas vezes químicos que trazem mais dificuldade para as membranas, né? E aí a seleção adequada da membrana também te traz uma diferença nessa longevidade. De maneira geral, para efluentes sanitários, em maior parte dos casos, eu diria para vocês que em 98% dos casos, né, ou seja, padrão ouro de dimensionamento, está nos efluentes, está nos difusores de membranas de EPDM. É um elastômero já bastante conhecido, de construção bastante simplificada e mais barata, um padrão de furação já bastante eficiente e uma resiliência do material bastante interessante, uma compatibilidade química também. Ou seja, para difusores de efluentes sanitários, eu te digo para você que uma vida útil operacional de bastante eficiência de um difusor é por volta de 5 a 10 anos. O que é 5 a 10 anos? Dependendo das características dos difusores, você vai ter uma perda de eficiência ao longo da vida útil desse difusor e, dependendo do tipo de membrana, você vai ter isso um pouquinho mais, um pouquinho menos. Na faixa, só para vocês terem referência, de 10 a 15% ao longo da vida útil do difusor, da eficiência dele de transferência de oxigênio. Então, o que eu poderia resumir é 5 anos, em média, para um difusor de EPDM, por exemplo, chegando até 10, por exemplo, de um efluente, de uma membrana de poliuretano, né? Porém, a vida útil do difusor em si, ela é muito difícil de eu te dizer. Vai durar 10, 15, até 20 anos de operação o difusor.
não significa que a membrana explode ou que ela para de funcionar. Ela tem dificuldade de se abrir os poros e formar as bolhas, ou seja, eu tenho um incremento da perda de carga nos sopradores, mas ela não deixa de performar, a não ser que eu tenha realmente uma ruptura mecânica. Então, se assim eu posso dizer, vida útil de alta performance em difusores de maneira geral, de 5 a 10 anos. Mais do que isso, daí você fica limitado realmente à perda de resiliência, você começa a perder eficiência, mas não é, isso é falando de fluente sanitário. Lembrar que fluente industrial, correção de pH com cal, componentes químicos que agridam as membranas, isso pode cair bastante. Pode cair, falando de meses, né, numa contaminação química, por exemplo, um ataque químico das membranas, e pode se durar aí até mais amplo, mas aí, por uma média, eu falaria por torno de 3 anos, tá? Eu acho... desculpa, mas eu também vi a pergunta da Adriana, né? É possível comparar a vida útil dos difusores de membrana EPDM e os JetFlex, parejo e esgoto sanitário? O JetFlex é que, assim, o nome JetFlex é um nome específico da IEGA, né? Ele tem o nome das membranas todas, elas são JetFlex, mas eu acho que você está querendo dizer sobre EPDM e a membrana de poliuretano, é isso? Se a Adriana puder confirmar para a gente. Vejam, todos os difusores, sem exceção, perdem eficiência ao longo da vida útil, tá? Sem exceção. O que acontece é o seguinte, a membrana, o EPDM e o silicone são elastômeros. Eles são equipamentos mais fáceis de se abrir e fechar com relação à presença de pressão no sistema, né? Então, eu vou abrir, eu vou soprar mais ar, eu abro a membrana e faço as bolinhas. Eu paro o fornecimento de ar, as membranas voltam à posição original e eu tenho o fechamento e a parada de formação das bolinhas. Elas são, o EPDM e o silicone são elastômeros, né, e são mais suscetíveis a essa perda de eficiência. E eu poderia dizer em um menor período de prazo, né, de vida, né? Mas, reforço, ela não para de funcionar. Isso é um ponto muito importante. Com relação às membranas dos difusores de placas ou as membranas de TPU, eu tenho um material que não é um elastômero, é um termoplástico, e tem uma resistência química mecânica muito grande, né? Então, eu tenho realmente a capacidade de uma longevidade maior da membrana, porém, ela nunca, que nem o EPDM, ou o silicone, ou o poliuretano, saiu de fábrica, né, que nem pneu, começou a rodar, você já começou a gastar de uma maneira irreversível. A única questão é que eu tenho uma tendência de durabilidade em performance maior nas membranas de poliuretano, aonde eu tenho uma longevidade menor, ou seja, eles vão perder eficiência do mesmo jeito, só que eu vou demorar um pouquinho mais. Só que um ponto importante, que é importante destacar aqui para vocês, é que ele não tem a resiliência dos elastômeros CPDM e silicone. Então, é muito importante que um difusor de placas, né, de membrana em poliuretano, seja ela do circular, ou seja ela do difusor tubular, ou seja do difusor de placas, você tem aplicações específicas, onde eu tendencio a vazões de ar menores por metro quadrado de membrana. Vazões de ar onde eu estou visando realmente uma altíssima taxa de transferência de oxigênio. Porque conforme eu jogo mais ar, eu aumento a pressão de operação, eu vou consumir mais pressão, eu vou consumir mais potência e também estarei trazendo um estresse elevado a essas membranas, né, que eu poderia gerar uma deformação que a gente fala que não é mais, que ela não é mais elástica, né, é uma deformação plástica. Então, importante, são excelentes difusores, mas pensem que eles são específicos para aplicações específicas e com dimensionamento correto. Não pensem que você vai ficar dimensionando ele à torta e direito para qualquer aplicação. O padrão de dimensionamento mundial, em 95%, sei lá, vou ser mais preciso aqui, 85% dos fornecimentos são difusores circulares. Depois temos difusores tubulares e 2 a 3% do fornecimento mundial de placas. Então, é importante que nós tenhamos específicos fornecimentos, e também locais, né, gente? As Américas, difusores circulares são mais tendenciados. Europa, a gente tem os difusores tubulares como mais utilizados. Então, assim, a gente tem as aplicações de placas mais regionalizadas ainda, na Europa também. Então, assim, são aplicações específicas. Vejam que você tem que ter o suporte de uma empresa adequada, que conhece todos os tipos,
para te falar, olha, nessa sua aplicação, o que nós recomendamos é esta, tá? Sem dúvida nenhuma, todos vão precisar fazer manutenção, gente. Infelizmente, a gente não encontrou equipamento ainda que fica isento de manutenção. Denise, só uma dúvida. Posso te perguntar? Eu estou à disposição aqui e as perguntas podem chegar e a gente continuar. Você tem alguma limitação com relação a isso? Então, nós já estamos no limite, eu acho que vamos fazer assim, Caio, a pergunta vai ficar gravada aqui no chat, você tem o e-mail, né, Felipe? E todas as perguntas, dúvidas serão respondidas, tá bom? Acho que a gente pode seguir assim, que agora a gente já está no nosso limite mesmo. Ficam os meus contatos, mas, Caio, rapidamente, existe sistema de leitura de OAD de campo com autolimpeza, sim, tá? Então, hoje é bem convencionado, sistemas do tipo autolimpeza AR e Wiper, e sondas de oxigênio por luminescência é o que você tem hoje de bastante referência de mercado. Mas fico à disposição de vocês aí, gente. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigada, viu, Felipe? Foi muito esclarecedor. Imagina, E gostoso de acompanhar. Obrigada. Na verdade, gente, eu coloco à disposição o vídeo depois de todos, né? Porque é um assunto bastante rápido e curto período de tempo, mas que a gente consegue se prolongar muito. Obrigado. Isso, o portal vai disponibilizar, amanhã já deve sair a publicação do webinar com o link do vídeo, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado, Então Denise. Muito obrigado, Pacheco. Obrigado a todos os participantes. Um grande abraço. Um abraço em todos também. Tchau, tchau.